Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Isabela para Ti. Apresentamos para Ti, Senhor Deus. E declaramos que sobre a vida da Isabela não há encantamento. Declaramos, Senhor Deus, que ela será uma remidora na sua geração. Ela veio para remir sua casa, Senhor. Veio para remir a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Guarda ela das enfermidades, das viroses, de tudo aquilo que apavora a humanidade, Senhor. Que ela não viva nesse apavoro, Senhor, mas que ela cresça na Tua presença. Que seus pais, dirigidos pelo Teu Espírito, Senhor, coloquem fundamentos no seu coração e na sua mente, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Derrama a Tua graça sobre ela, meu Pai. E que Teu nome seja glorificado na vida dela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando ela sentir vontade de chorar, só que ela chore. Aleluia. Pastor José beliscando a menina, né, minha filha? Aplauda o Senhor por isso, querido. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha vida oferecer como oferta de amor, o sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Levante sua mão e diga: vem o Senhor. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Foi pra Te adorar. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar, pois pra Te adorar, pois que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado. Antes de começar a pregar, eu quero perguntar uma coisa. Quem sabe, quem está aqui nessa noite que sabe lá no seu espírito, lá no fundo, que está fora do propósito de Deus? Vamos começar assim hoje. Quem sabe assim, lá no seu espírito, você sabe, cara, em algum lugar, isso não necessariamente por pecado, mas em algum lugar, eu sei que eu tenho que voltar para o centro da vontade de Deus. Você está aqui nessa noite, eu quero orar por você.
Em algum lugar você sabe que você tem que voltar para o propósito de Deus. Tem uma obra inacabada na sua vida. Essa é a sua noite. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em meu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pra te adorar. Vem mais pra frente, vem. Sobe aqui, ó. E eu nasci. E joga no altar do Senhor aí. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Eu preciso que você fique aqui. Sai daí, ó, vem pra cá, ó, sobe aqui. Abre um espaço aí, chega mais pra frente. Eu preciso que vocês fiquem de joelhos aqui. Nós vamos voltar para o propósito nessa noite. Amém? Ajuda aí a organizar, gente. Ajuda a organizar. Porque quando você está fora do propósito, não necessariamente está dizendo que você está em pecado, mas você está atrasando aquilo que Deus tem na sua vida. E quando você entra no propósito, a rapidez, a eficiência, a eficácia do Senhor, ela começa a funcionar na sua vida, querido. Aleluia. Deus tem falado coisas sobre isso conosco. Nos últimos 30 dias, Deus tem falado muito conosco. Desde o retiro de pastores, o Senhor tem ministrado coisas profundas acerca do ministério. E muitos de nós estamos voltando para o propósito. Só não cerca aqui o lugar, tá? Só não cerca o caminho aqui, ó. Isso, vem, sobe aqui, gente. Nós estamos na casa do Senhor, os outros podem se assentar. Em algum lugar você sabe que você perdeu a paixão, perdeu o fôlego. Em algum lugar. Em algum lugar atrasou. Em algum lugar. Não trabalhe para o Senhor fora do propósito. Ajuda aí, gente, ajuda aí, ajuda aí. Ajuda aí, porque nós vamos orar aqui agora. Oh, meu Deus. Vamos voltar. Vamos voltar para Sião. Muitos de vocês não precisam voltar para Jesus, vocês já estão em Jesus. Não se trata de pecado aqui nessa noite, se trata de voltar para o propósito de Deus. Aquela paixão gostosa de você levantar a mão e o Exu assim vem com tudo. Eita Deus. Então nós vamos cantar isso. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Oferece para o Senhor hoje o que você tem de mais precioso. É sem dinheiro e sem preço, viu? Mas tem que dar a vida. É tudo, nós temos que dar tudo. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Toca-nos com fogo, como oferta de amor, sacrifício. Oh, Espírito Santo.
faça o que está. Faça o que está em teu coração. Sejam revestidos de paixão nessa noite. Sejam revestidos da glória de Deus. Sejam revestidos do poder de Deus. Pra te adorar. Foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está. Por causa da nossa conversa, Cláudia, que Deus me deu essa mensagem. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Olhe para mim, querido, você que está aqui. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Satanás, ele não vai desistir de você nunca. O fato de você estar na igreja, isso gera proteção, porque você ouve a palavra, você participa dos louvores. Mas o diabo vai tentar criar distrações todos os dias para tirar você do propósito de Deus. Todos os dias, quando você acordar, Satanás vai estar lá tentando distrair você, tentando tirar você do propósito. Aleluia. Mas nós estamos sujeitos às mudanças. Algumas coisas Deus vai ter que mexer, porque Deus está pegando alguns de nós e levando para o propósito dele. Aleluia. Pastor, como é que eu sei que eu estou no propósito de Deus? Quando você está no propósito de Deus, você tem vontade de guerrear, você tem vontade de brigar, você tem vontade de ir para as regiões celestiais, guerrear por coisas. Você tem prazer no que você faz. Aleluia. Você tem prazer de estar com Deus. Aleluia. Estar no propósito de Deus não significa que você vai ter muito dinheiro, sucesso, fama. Não. Estar no propósito de Deus significa que você vai estar em paz. Essa paz que eu sinto em minha alma. Essa paz, querido. Essa paz que vai dizer que você está no propósito de Deus. Hoje é uma noite de Deus pegar você e trazer você de volta. Alguns de vocês vão chegar em casa nessa noite e vão fazer algumas reavaliações dos seus desejos, das suas vontades. Aleluia. Alguns de nós precisamos voltar para o propósito de Deus. Porque sabe o que acontece quando nós saímos do propósito de Deus? Nós colocamos em risco toda a nossa casa. Nossos filhos correm risco. Mas eu não tenho filho, mas um dia eles vão nascer. E oxalá eles nascessem debaixo do propósito de Deus. Quando você está no propósito de Deus, irmãos, você tem vigor, você tem vontade, você não carrega culpa, você não carrega desânimo. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. As crises emocionais que tentam nos tirar do propósito de Deus. Mas Deus vai pegar você pela mão nessa noite. Amém? Deus vai pegar você pela mão nessa noite. Talvez você vai ter que largar algumas coisas. Aquele saco de pedra que você está carregando, que não foi Deus que colocou nas suas costas. Foi você mesmo que colocou. Alguns fardos que é você que colocou. O fardo dele é suave, o jugo é leve. Ele diz, mas você tem que aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tem coisas, irmãos, que você não carrega, mas tem coisas que até pessoas querem colocar sobre você. Não permita. Vá para a presença de Deus. Amém, querido? Eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração aí. Você vai começar a sentir a diferença hoje, que Deus vai começar a pegar você e levar você para um lugar nele. E nesse lugar nele, não confunda sofrimento com sacrifício. O lugar de Deus é um lugar de sacrifício, mas não é lugar de sofrimento.
Você não tem que sofrer para andar com Deus. Você precisa renunciar, sacrificar, mas não sofrer. Aleluia, aleluia. E quando você sofre, a Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação ainda não é um sofrimento eterno, porque Deus tem coisas para fazer na sua vida. Alguns de vocês, irmãos, olhem para mim, não foram chamados para ganhar dinheiro, foram chamados para cuidar de gente. Alguns de vocês não foram chamados para cuidar de gente, foram chamados para ganhar dinheiro. Entendam isso. Um dia você vai chegar na eternidade, olhe para mim. Salmo 139, verso 16 diz que um dia você vai chegar na eternidade. A Bíblia diz que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Aí você vai chegar na eternidade com aquela montoeira de igreja que você abriu. Aí o Espírito Santo vai olhar e dizer assim: não, mas aqui no seu livro não diz que você ia ser pastor de igreja, diz que você ia ser um grande empresário, que você ia ganhar milhões e milhões todos os anos, e ia investir milhões e milhões nas nações. Aí você diz: Deus, mas eu cuidei da tua igreja. Aí Deus vai dizer: não, você não cuidou da minha igreja, você cuidou da sua igreja. Não pense, irmão, porque você faz as coisas para Deus, você está no propósito de Deus. E vai ter gente que vai dizer assim, vai chegar na eternidade e diz: ó, Senhor, está aqui, ó. Eu investi, eu ganhei dinheiro, eu fiz coisas sobrenaturais. Deus vai dizer: mas aqui no seu livro, que está escrito, antes que nenhum dos seus dias existisse, no seu livro diz que você seria um pregador na África. Mas, Senhor, eu investi, eu enviei missionário. Mas aqui não diz que você ia enviar missionário. Você tem que viver a sua história, querido, não a história que você acha que tem que viver. Você tem que viver a história de Deus para a sua vida, não a história que você romanceou para viver com Deus. A história com Deus não é relativa e nem romanceada, ela é verdadeira. Por isso, vá para a presença de Deus e descubra: Senhor, qual é o meu propósito? O Senhor me colocou na terra para quê? O que eu vou fazer para Ti? E você vai se assustar, querido. Você vai se assustar. Como nós muitas vezes estamos desalinhados do propósito eterno. Aleluia. Aleluia. Eu, quando vendia drogas há 20 anos atrás, eu sabia que aquele não era o meu lugar. Eu tinha certeza, irmão. Por isso que muitas noites eu ficava lá vendendo drogas, cantando hinos da igreja. E às vezes orava, às vezes a gente ia fazer uma coisa errada, até orava, eu dizia: Deus, não deixa eu ser preso, em nome de Jesus. Olha que loucura, se acreditar que Deus podia fazer isso com você. Mas de alguma forma, Ele ouviu. E eu estou aqui, hoje eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Por quê? Por causa das renúncias que nós temos que fazer. Por causa das coisas que nós temos que liberar. Irmãos, hoje, nós aqui, você que está nos assistindo pela internet, sabe disso também. Hoje aqui nós, irmãos, se a gente quiser abrir uma igreja por dia, a gente abre. Tem gente do mundo inteiro me ligando, mandando e-mail, querendo abrir ministério, meu, vai em todo mundo. E o Senhor diz: não. Não, vocês vão cuidar de gente, não vão abrir uma denominação. Então, assim, você lutar contra as coisas, lutar contra o sistema, andar na contramão. Irmãos, nós precisamos orar para saber que estamos na vontade de Deus. Você que é casado, querido, pegue a sua esposa hoje, leve ela para o quarto, sente com ela, ore e peça: amor, vamos orar para que Deus nos leve para a vontade dEle. Aleluia. Às vezes você está sonhando com algumas coisas e Deus quer te dar outras, que são muito maiores, vão sobrepujar aquilo que você sonhou. Hoje é uma noite, irmãos, que nós precisamos acordar para aquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos sentar aqui todos os domingos, de manhã, à tarde, à noite, nas quartas-feiras, nas quintas à tarde, e dizer: hoje Deus vai falar comigo. Deus vem falando com a gente. Nós precisamos ter atitudes, mas atitudes de coragem. Nós precisamos tomar algumas atitudes, irmãos, radicais, porque homens e mulheres de Deus, eles são radicais em suas atitudes. Eles não diluem a palavra de Deus, eles não negociam, pastor Jacques, liberdade no Espírito. É coisa tremenda o que Deus está fazendo nessa geração, irmãos.
Só que nós precisamos de vocês. E precisamos que vocês entrem em alguns lugares conosco. Aleluia. Aleluia. Nós não estamos numa guerra de cabo de aço, que quem está embaixo está lutando com quem está aqui em cima. Nós não estamos numa guerra de cabo de aço, que o meu ministério é maior que o seu. Não. Nós estamos aqui em comum acordo para entrar num lugar em Deus. E nós não podemos nos perder agora. Isso não se trata nem de pecar, se trata de não entender. Por isso, querido, nesses dias, Deus vai mexer a panela aí, você vai ver. Sabe, quando começa a grudar no fundo, Deus vai pegar a colher de pau e vai começar a mexer na panela, você vai ver, vai dar um rebuliço aí na sua vida, irmão. Essa semana eu declaro rebuliço na sua vida. Você que está nos assistindo também. Deus vai mexer tanto que você vai dizer, não, eu acho que eu estou ficando meio louco. Oxalá você fosse louco. Oxalá você tomasse atitude de louco. Se prepare para entrar em alguns lugares sobrenaturais. Põe a mão no seu coração e feche seus olhos. Eu quero orar com você. Espírito Santo, leva-nos para um lugar que é só teu. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Senhor, para perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Me leva, Deus. Chega de ouvir a terra, Deus. Chega de ouvir promessa de denominações, de homens. Chega de ouvir o sistema religioso, político, financeiro. Chega. Nós queremos ouvir o céu, Deus. Nós queremos ouvir o céu. Chega de ouvir a Babilônia, ouvir a Grécia, ouvir Roma. Nós queremos ouvir o céu, Deus. Nós não queremos a mídia, nós queremos o céu. Ah, meu Pai, toque-os com fogo nessa noite, Senhor. Leva-nos, Senhor, para o teu lugar. Leva-nos para o teu lugar, ó Deus. Mexe na tua igreja, meu Pai. Chega do conforto. Chega dessa coisa que vem roubando a paixão, meu Pai. Dessa estagnação da alma. Em nome do Senhor Jesus nós dizemos, alma, aquieta-te. Toca-nos com fogo, Espírito Santo. Eu declaro visão de águia sobre essa geração. Eu declaro visão de águia sobre essa geração. Eu declaro visão de águia sobre essa geração. Acorda, igreja! Acorda para aquilo que Deus tem para você! Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva! Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva, Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aleluia. Aos teus pés. Acorda, queridos. Acorde para aquilo que Deus tem para a sua vida. Não passe a vida sentado numa sala com controle de televisão na mão, esperando um programa, e depois outro, e depois outro, e depois outro. Não espere cena dos próximos capítulos. Não espere, querido. Não espere da vida. Você não foi chamado para esperar as coisas acontecer. Você foi chamado para fazer as coisas acontecer. Aleluia. Você foi chamado para fazer, para dar o start. É você que foi chamado para dar o start. Você foi chamado para plugar na tomada. Você foi chamado para ativação. Foi para isso que você foi chamado. Por isso entra nesse lugar, querido. Entra.
se eu visse, sabe, uma agulha tirando o sangue de um lado e colocando de outro. É como se Deus estivesse fazendo uma transfusão de sangue na gente hoje aqui, trazendo vida para o corpo, fé para o corpo. Aleluia. Eu declaro, querido, tome uma atitude. O reino dos céus não é feito de boas intenções, é feito de boas atitudes, acompanhado de boas intenções. Amém, querido? Amém. Não fique procurando um lugar abençoado. Se tu uma bênção. Não adianta, não é o lugar que vai mudar você, é você que tem que mudar o lugar, querido. Amém, querido? Toma uma atitude radical. Seja radical consigo. Seja radical, crie desafios para você mesmo superar. Por favor, crie desafios. Hoje eu vou jejuar, mas eu não consigo, consegue. Hoje eu vou orar tantas horas, eu vou me trancar no quarto. Se for preciso, jogue a chave pela janela. Depois, quando passar alguém lá embaixo, você grita e diz: ó, joga essa chave aí que é minha. Entra em lugares que você nunca teve coragem de entrar. Tome atitudes que você nunca tomou, irmão. Homens na Bíblia que fizeram diferença foram homens que acreditaram em coisas que outros não acreditaram. Ousaram ir além da lógica. Ousaram ir além da capacidade. Não adianta, o evangelho não é racional. Não trate o evangelho racionalmente. O evangelho, irmãos, ele é sobrenatural. Ele vai contra a lógica. Toda a lógica. Por isso, cara, sai desse lugar de raciocínio e entra num lugar de dependência. Volte para o seu lugar, crendo nisso. Hoje eu vim disposto a pregar para crente, irmão. Amém? Eu quero pregar para crentes hoje. Aqueles que creem em Jesus. Aleluia. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Ainda que isso me custe alguma coisa, ainda que isso me custe posições, ainda que isso me custe recursos, ainda que isso me custe o meu ministério, o meu chamado. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Aleluia. Eu posso me completar. Toma o seu lugar, toma o seu lugar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Carta, livro não, carta. Carta de Tiago. Acreditamos que Tiago era irmão de Jesus. Era um dos irmãos de Cristo. Esse Tiago não é o apóstolo Tiago, porque o apóstolo Tiago morreu pela igreja, lembra? Lembra disso? Que naquela noite foi preso Tiago e Pedro, e Herodes mandou matar Tiago, e isso alegrou muito os povos. E depois ele ia mandar matar Pedro também, mas Pedro, o Senhor mandou um anjo lá e tirou Pedro da cadeia. Pedro, Tiago e João foram os 3 discípulos amados de Jesus. Acredita-se assim porque os 3 estavam sempre perto de Jesus. Tudo que Jesus ia fazer, pastora Patrícia, ele levava os 3.
Tinha conferências assim que Jesus só levava os 3. Pedro começa a igreja, Tiago morre por ela e João termina ela em Apocalipse, escrevendo a revelação de Apocalipse. Isso me faz lembrar do céu, que Deus começa a criação, Jesus morre por ela e o Espírito Santo termina ela. Porque tudo que acontece na terra é uma manifestação do céu. Aleluia! Aleluia! Então esse Tiago aqui acredita-se que ele era irmão de Cristo. Mas ele não deixa em nenhum momento na carta a gente perceber que ele era irmão de Cristo. Porque ele não queria usar esse benefício de ser irmão de Cristo para que fosse ouvido. Aleluia! Tiago, ele não usava do benefício de ter um amigo com influência. Aleluia! Então acredita-se que Tiago não era brasileiro. Tiago capítulo 5. Me dá de presente a sua atenção, porque Deus vai falar poderosamente com você nessa noite. Aleluia! Deus vai falar poderosamente com você nessa noite. E Ele não vai só falar, Ele vai mexer com você. Eu vou dizer de novo, Ele vai mexer com você. E Ele vai tirar você de alguns lugares e levar para outros. E você vai perceber que algumas decisões na sua vida que você tomou errada. E você precisa voltar em alguns lugares. Alguns lugares em Deus, porque todas as decisões elas afetarão para sempre o seu destino. Você vai viver amanhã o que decide hoje. Então todas as suas decisões, querido, elas vão remeter você para um propósito de Deus ou para longe do propósito de Deus. Aleluia! Por isso Deus precisa matar a gente, tirar todo o indício de soberba, de ego, de manipulação, de controle, porque nós precisamos ser conduzidos por Deus. E Deus precisa nos matar. Amém? Louvado seja Deus. Podemos começar? Me dá de presente a sua atenção. Levanta menos que você puder. Segura a onda aí. Só sai para ir no banheiro se for o número 2. Se for o número 1, segura aí. Amém? Amém? Então tá, vai firme aí. Vamos lá, porque Deus... Olha, escuta. Escuta, mas quem mais grita aqui sou eu. Escuta aí, irmão. Irmão, você precisa entender o que você vai receber aqui agora no seu espírito. Amém? Essa palavra não é para emocionar você, é para libertar você. Tiago capítulo 5, versículo 13 diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para serem curados. Não é salvo. Quando você confessa seu pecado para alguém, não é para ser salvo, é para ser curado. Amém? Você é salvo quando você confessa ao Senhor. Vamos lá. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é justo? Aquele que foi justificado por Jesus e pratica a justiça. Foi justificado para praticar a justiça. O justo pratica a justiça. Vamos lá. Versículo 17. Entra comigo, que aqui é a tônica dessa mensagem. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, algumas traduções dizem aos mesmos sentimentos que nós.
Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aleluia, aleluia. Então vamos lá. Espírito Santo, obrigado por essa noite. Nos conduza debaixo de uma unção de restauração, de libertação. Uma unção, Senhor Deus, que leve a tua igreja para o andar de cima. Uma unção, Senhor Deus, que o céu se misture com a terra, meu Pai. E que haja um entendimento na mente, um destravamento na mente, Senhor. E essa pessoa, Senhor Deus, entenda. E pare, Senhor. Pare de andar em círculos, em nome de Jesus Cristo. Capacita a nossa mente, o nosso coração para ouvir e entender a tua voz. O meu coração está disposto a ouvir e a entender, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus. Declaramos que só quem tem voz ativa nesse lugar é o Espírito de Deus e nenhum outro espírito. Por isso nós damos uma voz de comando a Satanás: cale a boca, diabo, em nome de Jesus. Eu te proíbo até de se manifestar aqui, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre crises emocionais. Essa semana, conversando com os nossos pastores, é tão bom. A gente fez um escritório aqui, e depois de 12 anos de ministério, Deus nos deu um escritório. Depois de 12 anos de pastor do Mevan, eu tenho uma sala pastoral, glória a Deus, com uma cadeira bonita. Até agora eu devo ter ficado ali umas 4 horas, nos últimos 3 meses. Mas foi o suficiente, nessas 4 horas, irmãos, nesses dias. É um lugar onde a gente senta com os pastores, nos encontramos todas as tardes. Sentamos para conversar coisas profundas da palavra, para chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra, porque isso é a vida da igreja. Irmão, a igreja vai ser sempre assim. Deve ter mais ou menos aqui umas 1.500 pessoas sentadas aí agora, 1.200, sei lá. Irmão, nós estamos todos nesse contexto aqui. Tem doentes, tem os que choram, tem os que estão alegres, tem os felizes, tem os tristes, tem os que devem e tem aqueles que têm para cobrar. Tem os que estão com problema e aqueles que não sabem o que é problema. Aleluia. E para cada necessidade tem uma manifestação. Deus diz que a igreja ela tem um comportamento para cada coisa. Amém, querido? E por isso ela é feita de pedra. A igreja é feita de pedra por quê? Porque a igreja ela tem um comportamento para cada coisa. E eu me relaciono com quem está doente, eu preciso orar por ele. Se o cara está contente, deixa o cara ser contente. Ele necessita dessa alegria. Ele precisa viver naquela alegria. Amém? E às vezes a gente quer colocar todo mundo no mesmo padrão e não dá. Igreja não é assim. Sempre vai ter pessoas que entendem mais do que as outras. Sempre vai ter os maiores e os menores. Está na Bíblia e não vai mudar isso nunca. Agora, todos precisam entender. Amém? O que Deus quer fazer com cada um em cada situação. Se nós lermos Tiago aqui, você vai ver. Está alguém entre vós, chame isso. Está alguém entre vós, o aflito. Está alguém doente, está alguém contente. Confesse uns aos outros. Ele está mandando a gente viver em comunidade, viver em igreja. Igreja é isso. Sempre tem um abacaxi para descascar. E glória a Deus pelos abacaxis. Amém, irmão? Aleluia! Louvado seja Deus! Sempre que você vai congregar, por isso que é mais fácil, né? As pessoas preferem ficar em casa. Vão fazer a igreja em casa, a igreja orgânica, que daí não tem muito problema, né? Não tem 1000 pessoas com problema na sua casa. É mais fácil lidar com a igreja orgânica, claro que é.
Porque o celebrar aqui junto, irmão, o congregar junto, eu não estou dizendo que aquilo que é feito em casa está errado, não. Nós precisamos daquilo para manifestar isso. Agora nós precisamos fazer duas coisas. Entenda isso, querido. Essa semana nós conversamos aqui com os pastores, nós entramos num assunto bem tremendo. Nós falamos sobre que a maior espiritualidade de um homem é a sua humanidade. Foi o pastor Juscelio que puxou esse assunto. A maior espiritualidade de um homem é a sua humanidade. Não é pecado ser homem, gente. Amém? Não é pecado ser homem. A sua vida espiritual, ela tem que comunicar Deus e comunicar aos homens. Tem que ser como Esther, que alcançou o favor de Deus e dos homens. Ela alcançou o favor de todos que haviam, alcançou o favor e a aprovação de Deus e dos homens. Aleluia! A sua vida, ela tem que ser uma vida com Deus na vertical e na horizontal. Não adianta você ficar só trancado orando se você não se manifesta com pessoas. Como não adianta você ficar só no meio de pessoas se você não fica com Deus. Você não tem o que dar às pessoas. Amém, querido? Então a nossa vida, ela tem que ser vertical e horizontal. Nós temos que comunicar aos homens a nossa fé. Nós precisamos andar com pessoas para comunicar que nós somos cristãos, servimos a Cristo, somos filhos de Deus. Aleluia! Eu olho para o livro de Jonas e eu me assusto, porque Jonas era um cara que tinha comunhão com Deus. Ele sabia que ele estava errado quando ele estava errado. Quando o negócio veio a tempestade, ele disse: a culpa é minha, gente, pode me jogar na água porque eu estou errado. Pronto, eu sei, eu assumo, pode me jogar na água. Esse cara amava Deus, mas ele não amava o povo na mesma proporção que amava Deus. Ele amava a Deus, mas não amava as pessoas da mesma proporção que amava a Deus. E tem pessoas que são assim, elas têm uma vida vertical, mas não têm uma vida na horizontal. Você já viu que nós somos bons para dar conselho para os outros? Hein? Oi? Amém? Nós somos encorajadores, somos ou não somos? Amém? Mas quando é para nós, nos perturbamos. Quando a gente tem que falar para nós o que a gente fala para os outros, é ou não é, querido? Tem dia assim que você olha, você escuta alguém conversar com você, você aconselha aquela pessoa, você fica imaginando: puxa vida, que vida sofrida. Puxa, como alguém pode sofrer tanto assim, Jesus? Ah, Senhor, graças a Deus, não estou nesse lugar, né? 3 dias depois você está down. Aí você está down, aí o Senhor diz assim para você: pega aquele conselho que você deu para ele e usa para você. Agora, quem é que consegue, irmão? Hein? Você consegue? E por que eu tenho que ficar down também, se eu sou um homem de Deus, espiritual, uau? Por que eu também tenho que ficar com problemas? Por que eu também tenho que ter dor de cabeça se eu oro e Jesus cura os outros? Por quê? Que eu cobro uma coisa das pessoas que eu preciso também? Deus é tão lindo, irmão, que Ele não dá tudo só para um depender do outro, para a gente precisar um do outro, porque isso é igreja. Igreja é você, está doente alguém, vai lá e ora por ele. Está contente, vai lá e dá um presente para ele. Se você vai num velório, você já sabe: eu vou preparado para chorar. Se eu vou numa festa, eu vou preparado para me alegrar. Amém, irmãos? Aleluia. Por isso, irmão, que a vida espiritual é assim. Por isso que a nossa vida de pastor, a gente tem uma carga genética de emoção aqui que só Jesus para dar vitória. Tem dia de manhã, já aconteceu isso comigo. De manhã eu fiz um velório e à noite eu celebrei um casamento. E no outro dia de manhã eu estava lá no hospital que uma mulher ganhou um neném. Uma irmã aqui da igreja ganhou um neném, foi lá ver o neném. São níveis de emoção. Você sai de um pico e entra no outro. Aleluia. Você chega no velório e chora e ora, vem para casa triste do carro. Aí chega em casa, senta. Puxa, que pena, né? O irmão morreu. Aí você lembra, toca o seu celular. Aí aquele lembrantezinho que tem no celular. Ti. Aí você olha: oh meu Deus, tem um casamento hoje. Aí pronto, você vai na Bate Caverna, põe a roupa aí.
Pronto. Aí foi no casamento. Você saiu de um velório, chorou. Não sabe o que falar para as pessoas que perderam o pai, perderam a mãe, perderam o irmão. Você não sabe dizer para um pai e para uma mãe que perdeu o filho quando jovem, e a gente não sabe o que dizer a eles. Você só chora então. E aí quando você chega em casa, toca o lembrete, que aí você lembra, cara, tem um casamento hoje. E aí corre e põe a roupa bonita e vamos, pega a Bíblia, aleluia. Aí pronto, já foi, já mudou tudo, irmão. E essas cargas vão ficando dentro de você. E se você não tiver um lugar para descarregar, se você não tiver um lugar, para onde eu me irei do teu Espírito, Senhor? Para onde eu me esconderei da tua face? Se eu subir aos montes, tu lá estás. Se eu for num velório, tu estás lá. Se eu for numa festa, tu estás lá. Se eu for num casamento, tu estás lá. Para onde eu me irei da tua face, Senhor? Tu me sonda e me conheces. Tu sabe o que há em mim. Se você não tiver um lugar, irmão, para descarregar essas emoções e dizer para a alma, alma, sai daí, sai da frente, alma, porque eu sou um homem espiritual. Aleluia. Se você não tivesse esse lugar, todos os domingos você estava aqui vomitando a sua alma em cima de alguém, falando de fracassos, de derrotas. Não, irmão, esse não é o lugar do cristão. Esse não é o lugar do cristão. Esse não é o nosso lugar. Nós somos chamados para dar ao mundo uma coisa que o mundo não tem. A indústria farmacêutica nunca vendeu tanto ansiolíticos, tanto tranquilizantes, tanto... Nós vivemos numa geração dopada, irmão, porque não tem aonde descarregar suas emoções. Nós vivemos numa geração dopada, que vive dopada para suportar o casamento, para suportar a empresa, para suportar a cidade, para suportar as cargas tributárias, para suportar tudo. Nós vivemos numa geração dopada de ansiolíticos e tranquilizantes. Nunca se vendeu tanto. Mas eu quero dizer que há um lugar de paz no Senhor. Há ainda um lugar que você pode descarregar as suas emoções e dizer para Ele, o meu Redentor vive. Aleluia, esse não é o meu lugar é no Espírito. No Espírito não tem sofrimento, não tem derrotas, no Espírito não tem perdas, no Espírito você não sabe o que é perder, no Espírito não tem dor. Aleluia, alguém levante a mão e me ajude. Descarregue as suas emoções. Sabe o que me assusta, pastor José? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. E sabe o que me assusta, pastor Jackson? Que nos últimos dias Deus enviará o profeta Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós estamos esperando um super-homem. O Superman. O homem de aço. Não, é um homem que tem as mesmas paixões, as mesmas necessidades, homens de medo, homens que não sabem lidar muitas vezes com as suas emoções, que tem tristezas, que tem dor, que tem doença na sua casa. Não vamos maquiar o evangelho e romancear a dor, irmãos. Nós somos homens, ainda não vimos Cristo ainda como Ele realmente é. Nós somos homens imperfeitos, corruptíveis, com uma mente individualista. Nós somos assim. Não maqueie o evangelho. Se Deus vai levantar Elias, saiba, Elias, você é um Elias dessa geração, saiba, seja tu homem. Se tu um homem, seja homem. Não tente ser Deus, seja homem. E quando alguém quiser endeusar você, diga, cara, eu não sou Deus, eu sou homem. Quando alguém quiser tomar você e dizer, você é meu ídolo. Não, sai daqui. Eu sou homem que nem você, eu tenho dores que nem você. Eu tenho necessidade. Segunda-feira o meu cheque cai lá no banco também. Não crie um lugar que as pessoas vão olhar e vão dizer, cara, eu nunca vou ser que nem o pastor Luiz Hermínio.
Não, o pastor Luiz Hermínio, ele deve orar o dia inteiro. Eu oro mesmo para não morrer, para não pecar. Tem gente que olha para a gente e fica assim: puxa, um dia eu vou ser que nem o Senhor. Pelo amor de Deus, não peça isso para Deus. Você não sabe o que é lutar com tentações todos os dias. Você não sabe o que é deixar sua casa e servir pessoas que você nem conhece. Queira ser igual a Cristo, seja igual a Jesus. Não queira ser igual a outro homem, porque nenhum homem serve como modelo, não há um justo sequer na terra. Seja igual a Cristo, procure ser igual a Ele. Ele é perfeito na sua perfeição. Essa geração está procurando alguém para adorar, está procurando um ídolo. Não, nós somos homens. Temos problemas, temos planos de saúde, pagamos seguro de carro. Mas você não tem fé? Tem. Eu não tenho fé no outro carro que anda na contramão. Nós temos dificuldades como vocês. Não endeude os homens. Por isso que o evangelho está essa porcaria, essa bagunça. Porque tem um monte de vices-deus. Um monte de pessoas que são bajuladas e amam ser bajuladas. E se perdesse os aplausos, acabaria seu ministério. Não, querido, não procure ser igual a mim. Quando você, meu irmão, quando alguém diz assim: pastor, eu queria ser igual ao senhor. O senhor é um ídolo. Não, ídolo não, ele é muito forte. O senhor é uma referência. Eu digo: oh, meu Deus, me responsabiliza mais. Não, você tem que ser igual a Cristo, que a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo. Eu ainda não consegui me esvaziar totalmente. A si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo e morreu na cruz. Eu não sei se eu conseguiria morrer por outra pessoa. Eu não sei se quando alguém puxasse um revólver eu pulava na frente da bala. Eu não sei se eu saía correndo e dizer: farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas ele teve coragem de morrer por você. Então é ele que você tem que adorar. Ele teve coragem de morrer por sua casa. Ele teve coragem de dar a vida dele por você. Então, se você tem que adorar alguém aqui, você adore alguém que te amou antes de você nascer. Se você tem vontade de adorar alguém, adore alguém que mereça a adoração. A igreja precisa voltar a adorar a Cristo. Ela precisa voltar a acreditar em Jesus. Elias vai ser levantado nessa geração, pastores. E ele vai converter, pastor Wilson, o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais. Nós vamos sempre querer servir outros homens. Nós vamos querer servir as pessoas. Mas esse homem saiba que ele tem as mesmas paixões de um ser humano. Qual era o problema de Elias? Abra comigo aí. 1 Reis capítulo 19. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. 1 Reis 19. Eu só quero estar onde tu estás. Começa a vir outros versículos na cabeça, a gente não sei onde é que está Reis. Está aqui, aleluia. 1 Reis 19, primeiro livro de Reis 19, versículo 1 diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara a espada os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se até amanhã a esta hora eu não fizer a tua vida como a de um deles. Então Elias teve. Quantos querem ser Elias nessa geração? O primeiro sentimento depois da queda foi o quê? Medo.
Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo. E o problema não é o medo. O problema é quando esse medo é de Deus. O problema é quando a gente tem medo de Deus. Aí é mais problemático ainda. Irmãos, homem sujeito às mesmas paixões. Agora deixa eu ler o versículo 4. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, a caminho de um dia. Chegou e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus. Agora vê que paradoxo. Ele foge para fazer o quê? Para salvar? Para salvar a sua vida. Depois ele pede a morte. Se ele queria morrer, era só ficar ali que Jezabel matava ele, né? Hein? O cara foge para salvar a vida e depois pede a morte, fazendo biquinho para Deus. Ainda bem que você não é assim, né, Elias? Amém? Você não é assim, né? Irmãos, homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Agora acorda comigo aqui. Elias, não, o problema dele, a crise dele não era ministerial. O cara tinha um ministério tremendo. A crise dele não era a falta de resultados. O homem orava, a chuva vinha. O homem orava, a chuva parava. Não era falta de resultados. Elias tinha resultados no ministério. Elias não tinha falta de unção, cara. A crise dele não era falta de poder, não era falta de fé, e nem era estresse físico, porque ele tinha acabado de sair de um tempo de 3 anos e meio com Deus, comendo picanha do céu. Mas qual era a crise dele? A crise dele era pessoal. Irmão, a maioria das suas crises que tira você do ministério, que tira você do propósito de Deus, são crises emocionais. E você está procurando um culpado. Não, o culpado é você. Você não suportou o problema. E você precisa entrar no lugar em Deus. Fecha a porta. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. E Ele que está em secreto, Ele vai te abençoar. Só saia dali quando você sentir um leão. Aleluia! As nossas crises pessoais nos tiram do propósito eterno. A crise dele era pessoal. Elias teve medo e ele mesmo foi para o deserto. Definição de medo: medo é a perda do controle. O medo te faz perder o controle. Glória a Deus. O medo não é muito ruim não, porque tem medo que nos protege. Amém? Eu me lembro quando a gente ia no trampolim de Cabeçudas. Quem lembra do trampolim de Cabeçudas? A gente era menino e ali tinha um negócio, irmão. Você ia na ponta da rampa assim, dar uma olhada, não tinha, ninguém mais deixava voltar, tinha que pular. E eu não sabia dessa regra. E eu fui até na ponta, dei aquela olhada. Eu disse: ui, que medo. E quando eu fui, tinha 3, assim, tem que pular. Eu digo: eu vou pular. Medo, uma dose de medo é bom, porque uma dose de medo nos protege. Tem coisas que você não perdeu a sua vida por causa do medo. Por causa do medo você largou fora. E eu me lembro que eu pulei, mas eu pulei tão feio. Eu dei uma barrigada tão feia. Eu pesava 54 quilos, imagina. Com 1,83 m, 54 quilos, parecia uma vírgula. Quando eu pulei, não tinha como acertar, irmão. Joga um negócio torto assim na água, não tem. Alguma coisa bate na água primeiro. E o que bateu primeiro foi o meu peito de borboleta. E eu saí. A sorte que quando você pulava na água, você ia nadando até na praia, disfarçando. Tudo ardendo e você ia disfarçando. A sua vontade era nadar até na atalaia, né? Para ninguém ver que você estava aquela bola vermelha assim. E você percebe, eu sou meio branco. Então dá para ver a bola vermelha de longe. E aí era uma crise que eu tinha. Era uma crise.
cada vez que eu ia na praia, o pessoal dizia, vamos pular no trampolim? Eu disse, não. Eu disse, Deus, mas eu não posso ter medo. Eu era jovem. Eu não posso ter medo. E aí, sabe o que eu ia? Eu morava perto da praia, morava ali perto do McDonald's. Eu nasci naquela ruazinha ali do McDonald's. A gente pegava a bicicleta à tarde e ia pra praia. Eu ia pra praia quando não tinha ninguém. E eu ia lá e pulava. E dava barrigada. Eu devo ter dado assim umas 200 barrigadas. Mas chegou um dia que o pulo ficou bonitinho. Aí já via, já batia. Você lembra que a gente dava aquela batida? Não é? E aí o pessoal, é! Só que eles não sabiam que eu já tinha dado 230 barrigadas. Eles não sabiam que eu ia lá à tarde, quando não tinha ninguém, no frio, para desafiar a minha capacidade de pular, para perder o medo. Amém, querido? Então, querido, tem coisas que Deus quer levar você. Você tem que fazer esse medo. Você tem que fazer o que você tem medo de fazer. Fazer a vontade de Deus muitas vezes vai gerar medo em você. O medo nos faz questionar a justiça de Deus. O medo, na sua essência, ele não é pecado, mas ele produz tormenta. O medo produz mais medo ainda. Se você ler 1 João, abre lá, 1 João, vamos lá. Primeira carta de João, vem comigo. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormenta. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. O que teme não é aperfeiçoado em amor. O que teme não é aperfeiçoado em amor. Então você tem que entrar em alguns lugares que você tem medo. O medo tem te roubado o amor. Quem teme não é aperfeiçoado em amor. O medo sempre vai bater na sua porta. Todo dia o medo vai estar lá, amém? Mas não convida ele para entrar. Deixa ele do lado de fora batendo, amém? Escuta, querido. O que é que o medo fez com ele? O medo fez com que ele mesmo fosse para o deserto. O deserto é um lugar de treinamento de Deus. Quando Deus leva você para o deserto, Ele leva para tirar da sua mão a referência da provisão. Quando você vai para o deserto, Deus não leva você para o deserto para conhecer a provisão, mas para conhecer o provedor. Lá no deserto você se relaciona com o provedor, não é com a provisão. Todo mundo que Deus leva para o deserto, Deus leva para treinar e tratar. Agora, quando é você que vai para o deserto, é outra coisa. Elias disse, a Bíblia diz que ele mesmo foi para o deserto. Ele mesmo foi para o deserto. É Deus que te leva para você se relacionar com Ele, não com a provisão. Todo mundo que Deus levou para o deserto, pensa bem, foi Deus que sustentou, não foi? Aleluia! Aleluia! Quem aqui está no deserto? Oh, meu Deus do céu, levanta a mão. Levanta. Isso. Tem faltado alguma coisa? Você está sofrendo de fome, irmão? Está morrendo? Tadinho de você. Você está morrendo, não? As coisas têm acontecido sobrenatural. Aos 45 do segundo tempo aparece a provisão, não é? Por quê? Porque quando é Deus que leva, é Deus que sustenta. Aleluia, se você ler Deuteronômio 8, a mensagem que nós ministramos hoje de manhã no retiro de pastores. De pastores não, de casais. Eu sou profeta, né? Pode ser pastores também. Aleluia. Foi a mensagem que nós ministramos. Que Deus te leva para o deserto para te afligir, te deixar ter fome, para depois te sustentar com maná que tu ainda não conhece. Deuteronômio capítulo 8.
versículo 3 em diante. O deserto é para você comer uma comida que você ainda não conhece. Você vai comer na mão de Deus. No deserto o pão cai do céu. Quando Deus leva você para o deserto, Ele muda o cardápio. Você não come mais da terra, você come da mão de Deus. Aleluia! Agora não vá para o deserto se Deus não te chamou para ir. Se você vai por sua conta, querido. Irmãos, por 21 vezes Jesus diz no Novo Testamento, nos 4 evangelhos: não temas, não temas, não temas. Foi a frase que ele mais repetiu. Por quê? Porque Deus leva o medo a sério. Porque o medo produz tormenta. O medo tira você do propósito de Deus. Por 21 vezes Jesus disse: não temas, não temas, não temas, não temas, ó pequeno rebanho, não temas, ó isso, não temas, ó aquilo. Ele está dizendo: não temas. Por quê? Por que Deus leva o medo a sério? Porque o medo produz tormenta. Aleluia! Você não tem razão de ter medo se você anda com Deus, porque no amor não há medo, e Deus é, e no amor não há medo. João 14, capítulo 14, versículo 1 diz o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém? Eu vou preparar lugar para que onde eu estou, não é onde eu estarei, onde eu estou, vós estareis também. Existe o ambiente de Deus, que é um ambiente sem medo. Medo, a palavra medo no grego, ela vem da palavra phobos, que quer dizer fobia, que quer dizer fuga. É a mesma palavra para fuga e para fobia. Por isso quem vive com medo, vive com fobia. Não é o seu caso? É. Meu Deus! Aleluia! O medo faz questionar se Deus cuida da gente mesmo. O medo faz nos questionar o caráter de Deus. Jesus entra no barco na tempestade e diz: gente, vamos para o outro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35. E é tão tremendo que Jesus diz: gente, vamos para o outro lado. Agora nós vamos crescer, aleluia. No caminho tem uma tempestade. Diga para alguém que está perto de vocês: queridinho, sempre que você vai para o outro lado tem uma tempestade no caminho. Diga. Diga assim, querido. Fala bem peixeiro assim: querido, sempre que você vai para o outro lado tem uma tempestade no caminho, nego. Tá bom, querido. Irmãos, e o que é que o medo fez com eles que estavam no barco? Eles na hora foram questionar o caráter de Cristo. Não te importa que perecemos? Claro que Deus se importa, irmão. A primeira coisa que eles questionaram foi o caráter de Jesus. Não te importa que a gente pereça? Porque quem está com medo está sempre questionando os outros. Quem vive com medo vive questionando o caráter dos outros, não o seu. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus está falando com você aí, ó. Ó. Porque quando temos medo, questionamos o caráter. Eles foram na hora questionar o caráter de Jesus e disseram: Senhor, não te importa que perecemos? Você não está, em outras palavras, você não vai ajudar a gente, você não está vendo que nós estamos na luta aqui? Jesus levanta, não fala nem com eles. Jesus disse: aquieta-te, mar, acalma-te, vento. E depois olha para eles e diz assim: ó, seus cabeção, vocês não têm fé? Cabeção é por minha conta. Ele diz: vocês não têm fé? Vocês não são crentes? Vocês não têm fé? Eu não falei que a gente vai para o outro lado? Eu não falei que a gente ia para o outro lado? Vai dormir, faz o que eu estou fazendo, pega o travesseiro, vai dormir, vai descansar. O problema, sabe por que você não dorme depois que ouve uma palavra? Porque você não acreditou nela. Sabe por que você não descansa? Quando Deus disse para mim: você vai ser um pregador, eu vou te levantar. Há 15 anos atrás, Deus falava, 17 anos atrás, você vai ser um pregador. Sabe o que eu fiz? Eu fui estudar para ser um pregador. Eu fui me preparar para isso. Aleluia. Eu não tenho hobby, irmão. O meu hobby é pregar o evangelho. Eu não tenho, a minha diversão é estar aqui com vocês.
Agora eu sei que eu tenho filhos que se divertem, eu tenho outras coisas a fazer. Tenho minha esposa, eu tenho filhos, eu tenho amigos. Eu também não me fechei no lugar e disse, não, eu sou santo. Não, eu vivo com pessoas. E quando está alguém doente, eu oro. Está alguém alegre? Ontem eu estava no casamento comendo camarão, aleluia. Alegre, feliz. Um cara de rico. Mas aquela não é minha vida. Minha vida é essa. Outro dia eu vou em outro lugar, mas aquela não é minha vida. Minha vida é essa. Deus me chamou para isso. Essa é a minha prioridade. A minha prioridade é essa. Então tudo na minha vida, minha esposa sabe disso, tudo na minha vida gira em torno da palavra de Deus. Tudo que eu faço, eu não comprometo o que eu tenho que fazer para Deus. Porque é o meu chamado. Eu não sou um pregador só quando eu tenho tempo. Eu sou um pregador em tempo e fora de tempo. Tudo na minha vida. Ai, pastor, vão lá em casa. Não posso, eu vou pregar. Pastor, eu queria te convidar para o casamento. Cara, eu não posso, eu estou pregando lá. Ah, pastor, a minha prioridade. Meus filhos chegam a mudar a festa de aniversário por causa de mim. Minha filha foi fazer o aniversário da Valentina. Ela disse, pai, que dia que o senhor vai estar em casa? Porque eu quero fazer no dia que o senhor está. Por quê? Porque ela sabe que o pai dela é um pregador. E é a minha prioridade. Ah, mas a família vai bem, obrigado. Mas a minha prioridade é servir o céu. Minha prioridade é Deus. É o meu chamado. E a família sabe disso. Por isso todos nós trabalhamos em prol disso. Eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Aleluia. Pastor, e o casamento? Tá benção, irmão. Quer pregar, meu amor? Quer dar alguns conselhos? Nossa prioridade. Nós trabalhamos com prioridades. É o meu chamado. Eu tenho que fazer isso. O que vai ser de mim se eu não pregar o evangelho, irmãos? Eu fui tirado das drogas para isso. O meu casamento foi estabelecido para isso. Meus filhos nasceram por causa disso. Eu sou um homem que tem nome e sobrenome hoje por causa disso. Como que eu vou negligenciar? E agora, porque agora a vida melhorou um pouquinho, claro, as pessoas nos conhecem, nos chamamos para estar com eles. E agora a vida melhorou um pouquinho, então agora eu vou mudar as minhas prioridades. Não, é aí que as pessoas se perdem. A prioridade de Davi era a guerra. Davi era um rei. Quando os reis ficam em casa no tempo de guerra, eles caem. Nossa prioridade é estar com a botija de azeite numa mão, a espada na outra, aleluia, larga uma Bíblia e pega outra, larga do grego, pega do hebraico, e meu Deus, a nossa vida é assim, você vai lá em casa, é uma loucura, tem livro no banheiro, tem livro na cabeceira da cama, tem livro na sala, tem livro, até o Samuel agora cismou de sentar no vaso com o livro na mão. Verdade. Esse dia eu estava passeando com ele, disse, filho, ele disse, pai, eu quero ir no banheiro. Eu disse, mas o pai te leva no banheiro? Acho que a gente estava no shopping. Ele disse, não, eu vou em casa, porque eu gosto de relaxar. 7 anos já sabe o que é relaxar, irmão. Eu disse, você gosta de relaxar? Ele senta lá, põe uma música, pega um livro. Então assim, a nossa vida é essa. Você vai na nossa casa, tem 3 rádios ligados. Tem um lá a moça que trabalha lá em casa passando roupa e um rádio lá. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. E o negócio pegando. Tem na cozinha fazendo comida, tem um rádio lá ligado. Aleluia! Tá lá em cima a televisão, tá ligada na MCA TV. E sobe, irmão, tá tudo. O cara chega lá em casa, nem o diabo suporta, porque a nossa vida vive nessa prioridade.
É uma prioridade, nós escolhemos viver assim. Nós fomos chamados para viver isso e estamos felizes assim. Aí tem gente que diz para a pastora Iraci, aí não sei como é que a pastora suporta. Eu não suportaria, é por isso que eu não sou seu marido, graças a Deus. Graças a Deus que não. Eu não sei como a pastora suporta. Pastor Luiz viaja. Ixi, vai dormir 2, 3 horas da manhã. Loucura, que vida doida que vocês têm. Sabe que ele assim responde? Filha, eu prefiro ser mulher do apóstolo do que do traficante. Eu já fui mulher do traficante. E eu sei o que é ser mulher do apóstolo hoje. Ei, minha filha, descansa que nós estamos vendo. Não se preocupa não, lá em casa, ó. O negócio está pegando fogo, meu irmão. Descansa, descansa. Pode ficar tranquilo que nós estamos na graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sou Deus não, meu filho. Eu sou homem. Aleluia! Eu tenho as mesmas paixões que Elias. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não, eu sou o Senhor Santidade. Não, meu filho, o Senhor é homem. Aleluia! Às vezes eu estou lá dentro da palavra. A pastora ainda assim, quando ela passa, eu digo, uau, cheguei nem mandar a basúria. Uau, não, está amarrado, eu sou sábio, está amarrado que eu fecho a Bíblia na hora e corro para o abraço, irmão. Aleluia, glória a Deus. Seja homem, seja homem, irmão. Eita Deus. Não, eu não vou mistificar o Luiz Hermínio. O cara teve que dizer assim, cara, esse cara deve orar 10 horas por dia. Não aguento orar 10 horas por dia não, irmão. Esse cara deve, o dia todo, deve estar no céu. Eu não estou o dia todo no céu, estou o dia todo na terra. Mas nós criamos um ambiente onde o céu pode chegar e assumir o lugar dele. Nós criamos ambientes em casa, onde nós estamos, que o céu chega e assume o lugar dele. Aleluia, irmãos. Sê tu homem. Não justifique. Não justifique. Você está mal, fala que está mal. Está com medo, diz eu estou com medo. Glória a Deus. Está com problema, diga eu estou com problema. Não maqueie não, querido. Fale a verdade, você vai ser curado. Aleluia. Aí eles entraram no barco, o barco entrou em tempestade. Ficou todo mundo apavorado. Não te importa que perecemos? Você não está vendo que nós estamos morrendo? E era uma tempestade tão violenta que pescadores experientes tiveram medo. Por isso você não pode se apoiar na sua experiência, amém? Não se apoia aí na experiência não. Você vai ter medo até do que você sabe fazer bem. Amém? Amém? Você sabe fazer bem uma coisa, perdeu o medo, isso é perigoso. Perdeu aquele medo protetor. Você já viu quando você está na rodovia dirigindo, aí de repente fecha a estrada, você passa por um acidente, você já viu? Aí você passa por um acidente, você vê lá a pessoa sendo atendida pelo SAMU. Irmão, nos próximos 100 quilômetros você tira o pé do acelerador. Aquilo gerou medo em você. É ou não é? É ou não é, querido? Você já viu que por que a polícia rodoviária deixa aqueles carros expostos lá? Aqueles carros todos amassados, que você olha e você fica pensando, cara, o motorista não saiu dali com vida. Para quê? Por que eles fazem aquilo? É para gerar medo. É para você gerar medo e ter e andar no seu limite. O problema é quando você perde o medo. Tem alguns medos que são protetores na sua vida, amém? Amém, querido? Tem alguns medos que não vão trazer tormenta. O medo que traz tormenta é o medo que não te protege. Mas tem uma dose de medo que é bom você ter. Que eu chamo o medo da segurança. Que ele te dá alguma segurança. Você não faz porque, cara, isso aí eu tenho que tomar cuidado. Irmão, mestre, não te importa que pereçamos? Questionaram. Jesus dormia. Ou seja, o que era motivo de medo para nós, para ele era razão de descanso.
Nós temos que andar nesse lugar. O medo nos faz pensar que tudo está fora de controle. E quando nós percebemos que algo está fora de controle, nós queremos o quê? Nós queremos controlar. É ou não é? Então deixa eu te falar uma coisa. Por trás de todo homem controlador, dominador, tem um homem com medo. Todo controlador e dominador, no fundo é um homem medroso. Porque quando você perde o controle, você quer controlar. Por trás de todo homem controlador, dominador, opressor, existe um homem com medo. Aprenda a lidar com medo. Agora tem um detalhe, não deixe que o medo dos outros influencie você. Você é culpado pelas suas decisões, não pelas dos outros. Amém? Amém? Às vezes chega moço aqui para ir para a casa de recuperação, aí ele chega aqui meia-noite. O culto está acabando e chega meia-noite, quero levar para a casa de recuperação. Eu disse, querido, agora essa hora não dá para levar você, porque lá a casa de recuperação está todo mundo dormindo agora. Não dá para chegar lá com uma pessoa, você vai acordar 80 pessoas por causa de um. Aí ele falou, mas eu estou na rua. É como se a culpa fosse minha. Eu disse, querido, essa foi a sua escolha. Você quer sair da rua? Eu vou te ajudar. Mas você tem que estar aqui amanhã, 8 da manhã. Agora não dá. Como é que eu vou te levar agora? Você quer comer? Você tem um lugar para dormir? Não, mas me ajuda aí, você tem que fazer alguma coisa. Porque uma pessoa com medo, irmão, ela transfere culpas. Outra coisa, eu quero terminar aqui. Se tem uma coisa que Jesus nos ensinou, foi a lidar com o medo. Ele sabia a lidar com medo. E Jesus também teve medo? Teve. Quando ele estava orando no Getsemane, ele sabia que dali era para a cruz. Ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus ensinou, ele disse para os discípulos, orai para que não entreis em tentação. Quando eu prossigo na vontade de Deus, o medo vai embora. Pastor, mas se o barco afundar? Se o barco afundar, você anda sobre as águas. E se eu afundar? Um peixe vai e te engole, depois te devolve na praia. Sempre tem uma saída para quem anda sem medo, para quem anda na fé. A hora que o medo entra, a fé sai. Na mesma hora, o medo entrou, a fé saiu. Você tem que estar sempre achando uma saída na fé. A fé sempre tem uma saída. Se você afundar, se você não conseguir andar sobre as águas, você afunda. Se você afundar, um peixe te engole e te devolve na praia. Amém? O medo te rouba a visão. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, você lembra disso? Em Mateus 14, 22 ou 27. Eles disseram, o que é que eles disseram quando viram Jesus? É um fantasma! Jesus disse o quê? Não sou um fantasma não, seus cabeção. Eu sou Deus, é eu mesmo que estou com vocês aqui. Sou Jesus, calma, descansa. Ele não falou sou Deus, ele falou, calma, sou eu. Mas esse sou eu é o mesmo sou eu do sou eu, do eu sou. Aleluia. Pensaram que era o fantasma. A visão que você tem de Jesus definirá se você tem medo ou não dele. Ou você vê ele como Salvador, como fantasma. Adão disse, Senhor, eu tive medo e me escondi quando eu ouvi a tua voz. Você lembra o que é que ele falou para a parábola dos talentos? Você lembra o que é que ele falou para aquele homem? Por que tu não fizeste nada com o talento que eu te dei? Um que teve 5 deu 10, o que teve 2 multiplicou. Ele disse, Senhor, mas o meu talento eu escondi no lenço, porque sei que tu és um homem duro nas tuas decisões, e eu tive medo. E aí Jesus diz o que para ele? Te julgarei pela tua boca. Você recebe dele o que você vê nele, medo ou amor. Outra coisa que o medo faz, o medo tira a paz. Abra comigo João capítulo 20. João capítulo 20, para a gente encerrar, 10 minutinhos. Aleluia. João capítulo 20, versículo 19.
João capítulo 20, versículo 19 diz assim, ó: chegaram à tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos os discípulos estavam ali com medo, trancado. Jesus tinha ido para a cruz e os discípulos se trancaram com medo. Era domingo à tarde, o primeiro dia da semana era domingo à tarde, ou seja, Jesus já havia ressuscitado e eles não entenderam. Quando Jesus disse: eu vou derrubar o templo em 3 dias e vou construir de novo, Jesus estava dizendo que ressuscitaria no 3º dia, mas eles não acreditavam. Eles estavam com medo, trancados num lugar com medo. Os discípulos de Cristo sentados com medo no lugar, com medo dos judeus. Então chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse o quê? A paz seja convosco, porque o medo rouba a paz. Tendo ele dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Disse-lhe Jesus novamente, ou seja, eles se alegraram, mas não perderam medo. Jesus vai para a cruz e eles se escondem com medo. Jesus ressuscita e eles não percebem que Jesus tinha falado tudo isso que ia acontecer. Jesus falou: eu vou morrer e ressuscitarei no 3º dia. Eles estavam tão atribulados ou seja, eles estavam tão atribulados, ou então distraídos com os milagres, distraídos com a multiplicação de pães, distraídos com os benefícios do cristianismo, que eles não perceberam o que Jesus falava. Às vezes a igreja se distrai com isso, irmão. A igreja se distrai com coisas, até mesmo com cultos, e ela não percebe o que Deus está falando dia após dia, ano após ano, década após década. Jesus, se você ler os 4 evangelhos, você vai ver Jesus dizendo: gente, eu vou morrer, vou ressuscitar no 3º dia, vai ficar tudo bem, eu vou tirar vocês daqui, vocês vão ser pregadores, eu vou enviá-los. E eles não entendiam. Judas vendeu Jesus porque achou que Jesus era um revolucionário, Che Guevara, que Jesus ia libertar o povo de Roma. Não, ele não veio libertar você de outro homem, ele veio libertar você do pecado. Ele não veio libertar você de outra nação, ele veio libertar do pecado. Judas era um zelote, os zelotes eles eram revolucionários. Pedro negou Jesus, mas eram tudo amigos, estavam tudo ali, mas quanto mais perto da cruz vai chegando, irmão, os afetos vão diminuindo. Jesus pregava e eles não entendiam, porque eles estavam distraídos com as coisas que Jesus fazia. E aí quando acontece o que aconteceu, Jesus ressuscita, eles estão trancados com medo. E Jesus aparece lá e diz: a paz seja convosco. E eles dizem: aleluia. E ele diz: gente, sou eu mesmo, calma. Você já viu que de vez em quando Jesus tinha que dizer: gente, sou eu mesmo. Eles andavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, mas não se apercebiam de quem Jesus era realmente. Por várias vezes Jesus teve que dizer: gente, sou eu, gente, sou eu. E quando Jesus chega agora, Jesus diz: gente, sou eu. Oh meu Deus, confundiram Jesus com fantasma umas 3 vezes. Jesus mostra a mão e mostra o pé, ó, tá furadinho ali, ó. Sou eu. Tá lembrado, ó? Sou eu, fui crucificado. Aí eles se alegram quando eles reconhecem que é Jesus. E novamente Jesus diz: a paz seja convosco. O medo te rouba a paz, querido. Nenhuma crise de medo ou insegurança pode mudar a palavra de Deus. Pessoas com medo são pessoas inseguras. Não existe segurança no medo. O medo provoca sentimento de culpa. Quando Elias fala com Deus, ele diz o quê? Eu não sou melhor que meus pais. Eu não sou melhor que meus pais. Ele tinha uma expectativa que a sua geração seria melhor do que a dos seus pais. A culpa é a autorreprovação, é o boicote contra si mesmo, é a voz do interior tentando, é uma voz difícil de você calar, tentando parar você. É um eco constante exigindo justiça. E o pior é que uma pessoa que anda debaixo de culpa, ela mesma escolhe a punição dela. É quando você se coloca contra você mesmo e acredita que tem que sofrer por isso. É a famosa penitência.
Então começa a autocondenação. Irmão, faz isso. Não, eu não faço, que eu não sou digno. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8 diz isso. Já agora, nenhuma condenação há. Se entrar alguém por aquela porta e dizer: Luiz Hermínio, você fez isso, você era assim. Eu disse: era mesmo. Mas Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. E hoje tem uma mão estendida aqui para você. Tem uma mão que está estendida para você aqui agora, nessa noite. E não importa onde você viveu, eu sei que a ditadura da culpa, ela começa na sua casa. Tem gente que já recebe sentimento de culpa em casa. Tem pais que dizem assim: a gente não pode estudar porque você nasceu, a gente teve que cuidar de você, não podemos estudar por causa disso. Tem filhos que já carregam sentimentos de culpa. Tem filhos que acham que os pais se separaram por causa deles. Tem gente que carrega o sentimento de culpa até de ser feliz, porque só ele é feliz na sua casa e todo mundo é triste. Querido, a fome no mundo não vai acabar pela sua autopunição. Faça o que você puder. Faça o que você puder, mas não carregue culpa. Se você errou, peça perdão. Se tiver ao seu alcance, repare seus erros. Acredite na graça de Deus. Saiba que você é responsável por todas as suas decisões, as suas, não as dos outros. Amém? E não seja covarde. Tem gente que não ama, irmão, com medo de sofrer. Tem gente que tem medo de amar por causa do sofrimento. Eu quero dizer uma coisa para você: não existe amor sem sofrimento. Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho para morrer e sofreu por isso. Não existe amor sem sofrimento. Aprenda a lidar com a fraqueza, aprenda a lidar com os sentimentos, aprenda a lidar com o medo. Medo vai provocar isolamento. Você vai querer se isolar, fazer o que Elias fez, fugir para o deserto. Só que Deus foi atrás dele e disse: Elias, o que você faz aqui, cara? Volta pelo teu caminho, volta por esse caminho que você escolheu, esse caminho de medo. Esse caminho não é seu. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que nos momentos de crise nós nos isolamos. É como um médico, muitas vezes. Não é todos, mas tem médico, irmão, que ele tem dificuldade de se consultar com outro médico quando ele está doente. Então ele se automedica. Não, querido. O fato de você ser um pregador, um crente, quando você estiver mal, procure outro médico. Procure alguém que possa te ajudar. Aleluia. Ninguém é animado e autoestimado o tempo todo. Às vezes a gente faz tudo para os outros e a gente acha que Deus deveria fazer para a gente. E a gente começa a justificar, a condenar até as atitudes de Deus.
Aí faz o que Elias fez, ele pede a morte. Poxa Deus, eu fiz tudo para você, tudo que você pediu eu fiz. Agora essa mulher quer me matar. Então me mata o Senhor. A gente acha às vezes que a gente é bom para as pessoas. Deus tem que fazer tudo para a gente porque a gente fez para as pessoas. Se a gente pensa assim é porque a nossa motivação já está errada. Aleluia. Agora eu quero terminar. Agora de verdade. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Para a gente terminar. E o versículo de número 15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, temos um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Sabe o que acontece quando você se abre um pouquinho e mostra a sua humanidade para as pessoas? Eles vão entender que o que acontece com eles também acontece com você. E ninguém mais vai endeusar ninguém nesse Brasil gospel. E ninguém mais vai endeusar ninguém porque canta bonito ou prega bonito. Porque quando você descobre que você serve um Jesus que como nós padeceu, sofreu, foi homem, sentiu dores e medo, e em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí você pensa assim, cara, se esse homem conseguiu, eu também consigo. Então, querido, manifeste a sua humanidade para as pessoas. Deixa as pessoas saber que você é homem, que você também tem medo, que você também tem inseguranças, que você também tem dificuldades, que você também às vezes entra em crise. E para encerrar, o medo provoca depressão. Todo deprimido, sabe o que acontece com ele? Ele vive dormindo, irmão. Você viu o que Elias fez? Ele dormiu. O anjo botou a comida, esperou ele acordar, ele comeu, andou, dormiu de novo. E o anjo falou o que? Elias, come e bebe, por quê? Será longa a tua caminhada. Porque quanto mais você sair, fugir, maior é a distância que você vai ter que voltar depois. Quanto maior você sair do propósito, maior é a distância. Deus não estava o enviando para lá. Ele fugiu porque quis. Amém, querido? Então, querido, Deus vai levantar a geração de Elias, e somos nós, eu creio. Eu creio que nós somos uma geração. A geração que vai converter coração de pais aos filhos. Saiba que você é normal nessa geração. Que você pode ter medo, que você pode ter insegurança, que você pode ter dificuldades. Saiba que o que está acontecendo na sua vida não é nada normal. Amém? Aleluia. Você não vai ser estimado e protegido a vida inteira, autoestimado e protegido e isento de problemas como você achou que seria. Nós somos expostos ao vitupério todos os dias. Todos os dias. Somos expostos ao medo. Somos expostos à vergonha. Somos expostos. Mas eu quero orar por você nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Cristo. Tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus? E perder o medo?
tem, a primeira atitude que você precisa ter é ter medo de ter medo. E sair do seu lugar aqui e vir aqui na frente, nós queremos orar por você. Não tenha medo. Se você quiser entregar sua vida para Jesus e você está aqui nessa noite, hoje é a sua noite, eu quero orar por você, antes de terminar essa reunião. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão, saia do seu lugar e venha, porque hoje é a sua noite. Não tenha medo. Que bom. Deus abençoe. Amém. Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Cristo? Deus abençoe, querido. Deus vai mudar a sua vida. Aleluia. Eita, Deus do mistério. Você já viu que quem mais tem medo são os homens, já viu? Já perceberam, né? Você é daquele que quando escuta barulho empurra a esposa com os joelhos. Vai lá ver, amor, vai lá ver que... Tem algum homem corajoso aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Defenda a nossa classe aí, irmão, por favor. Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Cristo, querido? Nós queremos orar. Chega de medo na igreja. Chega de insegurança, querido. Nós não precisamos ter medo. No amor não há medo. O medo produz tormenta. O medo faz você guerrear sem ter guerra. O medo vai criando castelos de areia na sua cabeça, tormentas. Você já brigou com alguém na mente? Alguém aqui já brigou com alguém na mente? Você fica pensando, quando eu ver, eu vou falar. Não. E fica na mente. Você fica construindo na mente o que você vai fazer. Quando você vê, você não faz. Porque o medo produz tormenta. Ô irmão, graças a Deus. Se não tinha ninguém aqui. Ó, tem homem aqui nessa igreja, aleluia. Glória a Deus. Você já construiu um castelo de areia na mente, assim, brigar com as pessoas sem as pessoas estar? Você cria uma briga, uma discussão na mente, e você já fala o que você fala o que você quer falar. Não, porque quando eu ver, eu vou falar assim. E já fala o que a pessoa vai responder. E já tem o argumento para ela. Isso é tormento, irmão. Quando a Bíblia fala de tormento, ela está falando isso. Você está se brigando com ninguém. O problema é que maldição, o problema é que quando alguém faz mal para você é uma coisa. Traição é quando alguém faz mal para você. Amargura é quando você faz mal para você. E o medo produz tormenta. Ele produz isso. Você cria um castelo na sua cabeça. Vamos orar por essas pessoas? Vamos. Aleluia. Estenda sua mão para cá, querido. Espírito Santo, nós queremos agradecer pela vida dessas mulheres, desse homem, dessas pessoas que têm entregado a vida delas para Ti, Senhor, e têm participado das reuniões aqui, Senhor, e hoje tomaram coragem e disseram, eu quero Jesus. Senhor, o amor onde amor não há medo. Então arranca agora, Senhor, todo medo, toda tormenta, Senhor Deus, que vem roubando essas pessoas de Ti. Que Teu nome seja glorificado agora na vida delas. Em nome de Jesus. Amém? Pastor Francisco vai conversar com vocês numa salinha antes de nós terminarmos. Você fica de pé comigo, vem aqui na frente. Perca o medo.
Você que está em casa, perca o medo. O medo produz tormenta. Saia desse lugar de medo. Saia desse lugar de medo. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. O medo vai produzir desmotivação. O que é desmotivação? É você não ter motivo para agir. Você não encontra em você um motivo de ação. Motivação é um motivo para agir. Desmotivação é não ter motivo para agir. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, deixa eu orar com você. Nós vamos encerrar. Vamos terminar aqui. Irmãos, tem gente que não viaja com medo, não sai de casa com medo. Chega mais para frente, gente. Chega mais para frente para deixar o corredor vazio. Nós vamos orar. Oh Espírito Santo, grande é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, grande é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Hoje é uma noite sem medo. É uma noite sem medo. Tem gente que tem medo do escuro até hoje. Tem medo de acordar de madrugada para ir tomar água ou ir no banheiro com medo do escuro até hoje. O medo produz tormenta. Tem gente que tem medo de casar para não sofrer. Tem medo de comprar para não dever. Tem medo de fazer. Jesus quer libertar você. Espírito Santo, nós damos uma palavra de comando a essas pessoas. Declaramos saúde emocional sobre elas, Pai. Declaramos que a alma será transformada, edificada. Declaramos, Senhor Deus, que a partir de hoje eles vão declarar sobre a vida deles mesmos. Não tenham medo de agir. Não tenham medo. Não tenham medo de tomar atitudes. Não tenham medo de entrar em lugares. Irmão, tem gente que já serviu Satanás e hoje tem medo de servir a Deus. Em nome do Senhor Jesus, maior é o que está em você do que está fora de você. Maior é Deus do que todas as coisas. Não tenha medo de entrar em lugares do Senhor. Não tenha medo. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos: chega de medo na sua casa, na sua vida. Declare isso com a sua voz. Declare isso. Declare. Diga: medo, saia. Amém, queridos. Chega de medo, amém? Aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quarta-feira tem reunião 20 horas, quinta-feira à tarde. Dia 15 tem o seminário de mulheres. Deixa eu dar uma palavra para você aqui. Olha aqui para mim. Chegou o CD do Candeia. Amém? O Candeia, o CD do Rafael Lopes, nosso pastor de jovem. O CD estava meio amarradinho para sair. O pessoal estava demorando para entregar. Chegou ontem. Amém? Se você quiser, está ali na livraria. Tem também o Retiro de Mulheres. Os DVDs. São 5 mensagens do Retiro de Mulheres.
da profeta Graciela. E também tem o retiro de pastores de setembro. Está ali na livraria. Lá atrás tem o pão e o panetone do SOS. Os irmãos estão fazendo isso com muito carinho para abençoar a obra de Deus. E que o Senhor nos abençoe essa semana, amém? Você tem uma semana poderosa e abençoada, em nome do Senhor Jesus. Ó, isso aqui é a chave de uma moto.